A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen. Tradução de Pepita de Leão. Voz Iba Mendes. Longe, muito longe da terra, mar adentro, a água é azul, tão azul como o céu e tão límpida como o cristal mais transparente. E atinge tamanha profundidade que jamais âncora alguma lhe tocou o fundo. E é lá, no seio profundo das águas, que vive o povo do mar. Crescem ali plantas e flores maravilhosas, de folhas e hastes flexíveis, que ondeiam ao mais leve vai e vem da água, como se fossem criaturas viventes. Por entre a ramaria deslizam peixes de toda a espécie, como as aves esvoaçam entre as árvores aqui na terra. E no lugar mais profundo assenta o palácio do Rei dos Mares. As paredes são de coral e as altas janelas arredondadas do mais puro âmbar. O teto é todo coberto de conchas que se abrem e fecham ao movimento das marés, e isso dá ao palácio um efeito deslumbrante, pois cada concha contém uma pérola tão preciosa que poderia adornar a coroa de uma rainha. O Rei dos Mares enviuvara havia muitos anos, e sua velha mãe é quem dirigia a casa. Dama de grande sabedoria era ela, sem dúvida nenhuma, mas dotada também de um orgulho desmedido pela nobre estirpe que descendia. Ocupava tão alto grau na escala hierárquica que usava 12 pérolas na cauda, ao passo que outras pessoas, também de nobre nascimento, só podiam usar 6. Quanto ao mais, era dama de excelentes qualidades, entre as quais ressaltava grande amor que dedicava às netas, às princesas do mar. Eram 6 meninas lindíssimas, mas a mais moça ainda sobressaía as outras em formosura. Tinha pele tão fina e tão delicada como uma pétala de rosa, e os olhos azuis como o mar profundo. Mas, como as irmãs, não tinha pés, e rematava-lhe o corpo a cauda de peixe. Passavam o dia inteiro brincando nos imensos salões, num palácio submarino, em cujas paredes cresciam belas flores. Os peixes entravam nadando pelas largas janelas, como as andorinhas entram pelas nossas casas quando as acham abertas. Nadavam em direção às princesinhas e comiam migalhas nas suas mãos, e elas os acariciavam. O jardim do palácio oferecia um verdadeiro espetáculo de beleza. A ramagem das árvores era vermelha como o fogo e, ao mesmo tempo, lançava reflexos azuis, tão azuis como o mar profundo. Os frutos brilhavam como ouro e as flores como que desprendiam chamas. E os galhos estavam sempre ondulando. Cobria o solo do jardim uma areia finíssima, azul como a chama do enxofre, e tudo era iluminado por uma luz azul maravilhosa. Mas parecia que os seres estavam suspensos no ar, envoltos em céu, do que mergulhados no fundo do mar. E quando não soprava vento algum, via-se o sol lá em cima, como uma resplandecente flor vermelha. Cada princesinha tinha no jardim o seu recanto, onde podia semear e plantar o que mais lhe agradasse. Uma semeou flores, formando um desenho de modo que, quando crescessem, as plantas apresentariam a forma de uma baleia. Outra preferiu a figura de uma sereia mesmo. Mas a menorzinha deu ao seu canteiro o formato do sol e semeou nele semente de flores da cor de seus raios, conforme os via de dentro da massa líquida e azulada. Era uma criança singular, silenciosa e pensativa. Enquanto as suas irmãs se entusiasmavam com os pequenos objetos que encontravam, provenientes de navios naufragados, ela apenas se interessava, além das suas flores chamejantes, que se assemelhavam ao sol lá de cima, por uma estátua de mármore,
que algum naufrágio levou ao fundo do mar e que representava um belo mancebo. Plantou junto da estátua um salgueiro chorão vermelho, e quando a árvore cresceu, seus galhos desciam até o fundo, tocando as areias azuis e projetando uma sombra cor de violeta. E as sombras dançavam no fundo, como os ramos dentro d'água, dando a impressão de que a copa brincava com as raízes. A princesinha ouvia com avidez as histórias que a avó contava a respeito do mundo de cima. Pedia-lhe constantemente que contasse mais alguma coisa, tudo o que sabia dos navios e das cidades, de pessoas e animais. Maravilhavam-se de saber que as flores da terra exalam perfumes, pois que a do mar não tem cheiro algum, e que os bosques são verdes. E gostava, sobretudo, de ouvir contar dos peixes de cima, que andam esvoaçando por entre as árvores, e cantam com voz tão suave que encantam a quem os ouve. É que a avó chamava de peixes aos passarinhos, para que a sereiazinha a entendesse, já que ela nunca vira um pássaro. Quando tiveres 15 anos, dizia a avó, subirás à superfície. Poderás sentar nos rochedos lá em cima e verás à luz do luar os navios que passam, a cidade e a floresta. No ano seguinte, a mais velha completou 15 anos. Cada uma das irmãs era mais moça que a outra, justamente um ano, de modo que a menor ainda teria de esperar 5 anos para subir à tona d'água e ver como era o nosso mundo, o dos humanos. Entretanto, a mais velha prometeu contar às irmãs o que mais lhe interessasse, o que visse de mais lindo no primeiro dia. A avó certamente não tinha contado tudo, e elas ansiavam por conhecer todos os aspectos da terra. Nenhuma, entretanto, desejava tão ardentemente subir à tona como a menor, a que tinha de esperar mais tempo e que era tão reservada e pensativa. Ela costumava ficar à noite à janela e via então os peixes que nadavam, agitando as águas azuis com a cauda e as barbatanas. Via também a lua e as estrelas, que lá dentro d'água pareciam mais pálidas, porém maiores do que nós as vemos daqui. Se uma nuvem negra atrapalhava o olhar da menina, ela já sabia que era uma baleia que nadava lá em cima, ou algum navio que passava, repleto de passageiros. E certamente nenhum deles poderia sonhar que lá estava uma linda sereia pequenina, de olhos ansiosos, seguindo a quilha do seu navio. Completara, pois, a princesa mais velha 15 anos e recebera permissão de subir à superfície do mar. Na volta tinha 1001 coisas para contar, mas o que lhe parecera mais belo fora ficar sentado na areia da praia, ao luar, contemplando a grande cidade que se estendia não muito distante, toda pontilhada de luzes que brilhavam como estrelas. E ouvir os sons de música, o ruído das carruagens, o alarido confuso da multidão, e ver os altos campanários e ouvir o repique dos sinos. E a princesinha desejara ardentemente misturar-se à vida de todas aquelas coisas, exatamente porque lhe era vedado aproximar-se delas. Escutava a irmãzinha atentamente. E mais tarde, quando chegou à janela à noite para olhar através das águas, veio-lhe tudo aquilo à memória. Viu a grande cidade cheia de ruído e de tumulto, e até lhe parecia ouvir os sinos da igreja repicando lá em cima. No ano seguinte, a segunda irmã obteve permissão para subir e nadar à vontade. Subiu mesmo na hora do pôr do sol e pareceu-lhe que nunca vira coisa tão bela. Contou que todo o céu parecia de ouro e que a beleza das nuvens ninguém poderia descrever. Umas eram vermelhas e outras cor de violeta, e corria rapidamente acima da sua cabeça. Um bando de cisnes selvagens,
semelhante a um longo manto branco, voava ainda mais longe do que as nuvens, atravessando o mar rumo ao sol poente. Também ela nadou em direção ao sol, mas ele entrou no ocaso, e as belas cores rosadas desapareceram da superfície da água e da curva do céu. Um ano depois foi a terceira irmã que subiu. Era a mais arrojada. Nadou ousadamente para um rio que ia desembocar no mar. Avistou lindas colinas verdes cobertas de parreiras. Viu imponentes castelos cercados por bosques magníficos. Ouviu o canto dos passarinhos. Tamanho era o calor que o sol desprendia, que ela mergulhava a cada instante para refrescar o rosto suado. Nisso enxergou ao longe, em uma pequena enseada, um grupo de crianças que se banhavam alegremente nas águas. Quis participar dos seus brinquedos, mas as crianças assustaram-se e fugiram. E no mesmo momento apareceu um animal preto desconhecido. Era um cão, mas a sereia julgou que fosse uma fera. O cão latia com fúria, e ela, também assustada, tratou de ganhar o mar alto. Mas a jovem princesa jamais esqueceria as lindas florestas, nem as crianças tão belas e que podiam nadar na água, mesmo sem possuir cauda de peixe. Era a quarta a mais tímida das irmãs. Manteve-se no meio das ondas e afirmava que assim gozara uma visita mais bela, porque dali vira tudo quanto a rodeava na extensão de muitas milhas. Vira navios que passavam distantes e lhe pareceram gaivotas. Os golfinhos brincalhões que davam saltos mortais e as enormes baleias que esguichavam águas pelas narinas, parecendo que ela estava cercada de fontes às centenas. Chegou a vez da quinta. Nascera no inverno, de modo que subira à tona também no inverno, de sorte que viu coisas que as outras não tinham podido observar da primeira vez que subiram à flor das águas. O mar era todo verde e flutuavam por toda parte enormes blocos de gelo, parecido com pérolas, segundo descreveu, mas muito maiores do que as igrejas que os humanos constroem. Tinham formas fantásticas e brilhavam como diamantes. Colocou-se sobre o maior deles, e todos os navios que passavam por ali fugiam a toda pressa, aterrorizados, como se tivesse medo de se aproximar do lugar em que ela estava, com os longos cabelos voando ao sabor do vento. Mas ao escurecer o sol foi ficando tenebroso, reboava o trovão, os relâmpagos rasgavam a escuridão incessantemente, e as ondas escuras erguiam os enormes blocos de gelo que se iluminavam ao clarão dos raios. Todos os navios recolheram velame, e enquanto os passageiros eram tomados de pânico, a sereia lá estava, tranquilamente sentada no seu bloco de gelo flutuante, olhando para os relâmpagos azuis que zigue-zagueavam sobre o mar fosforescente. Quando uma sereia fazia a primeira ascensão à superfície, ficava encantada diante da novidade e da beleza do que via. Já crescidas agora e podendo subir quantas vezes quisessem à flor d'água, foram perdendo aquele interesse primitivo pelas coisas de cima. Mal subiam, já desejavam ver-se de novo no fundo do mar, e ao fim de um mês diziam todas que o seu mundo era mais bonito e que sentiam mais prazer em ficar em casa. Às vezes as 5 irmãs subiam à tona de braços dados, formando uma fila. Eram todas dotadas de magníficas vozes, como nenhuma criatura humana jamais possuiu. Quando se aproximava uma tempestade e elas pressentiam algum naufrágio, vinham cantar à frente dos navios, exaltando as maravilhas do fundo do mar e dizendo aos marinheiros que podiam descer até lá sem temor algum. Mas eles não as entendiam, julgavam que eram as vozes da tempestade e nunca chegavam a ver as belezas submarinas,
porque se a neve naufragava, morriam afogados, e somente seus corpos iam dar ao fundo, ao palácio do rei do mar. Quando as 5 irmãs subiam à tona de braços dados à beira do sol posto, a menor ficava sozinha e, vendo-as assim suspender-se na água, sentia vontade de chorar. Mas a sereia não tem lágrimas e isto torna seu sofrimento mais aflitivo. Quem me dera já ter 15 anos, suspirava ela. Sei bem que havia de amar esse mundo lá de cima e as criaturas que nele vivem. Afinal, chegou o dia tão almejado. E a avó, a velha rainha, disse-lhe: É a tua vez, querida. Vem, quero adornar-te. Cingiu-a com um diadema de lírios d'água, formados de metades de pérolas, e determinou que 8 grandes ostras se pegassem à cauda da princesa, como símbolo de sua elevada categoria. Mas isso me machuca, disse a princesinha. Sim, mas é assim mesmo, a nobreza nos traz sofrimento. Ah, com que alegria arrancaria da cabeça aquela coroa e lançaria longe de si os símbolos de majestade. As flores vermelhas do seu jardim lhe assentariam muito melhor do que aqueles adornos. Mas tinha de sujeitar-se àquilo. E erguendo-se para a superfície, com a rapidez de uma bolha de ar, gritou: Adeus! Adeus! Já o sol tinha desaparecido no poente, quando ela ergueu a cabeça fora d'água, mas as nuvens vermelhas e franjadas de ouro ainda lhe refletiam o esplendor. E a tarde, já vizinha da noite, brilhava em toda a sua beleza através daquelas tintas rosadas que se diluíam. O ar era suave e fresco e o mar estava completamente sereno. Ao seu manso ondular embalava-se um grande navio de 3 mastros. Tinha uma única vela içada, pois que não soprava a menor brisa, e os marinheiros descansavam sentados em grupos pelo convés. De bordo vinham sons de canto e de música, e ao anoitecer acenderam-se centenas de lanternas coloridas. A sereiazinha foi nadando, nadando até se aproximar da grande nave. Viu então lá dentro, através dos vidros das vigias, passageiros ricamente trajados. Mas o mais belo de todos era um príncipe, um adolescente de grandes olhos negros, que não teria mais de 16 anos e cujo aniversário se celebrava justamente naquela hora, com grande magnificência. Os marinheiros dançavam no convés e quando o jovem príncipe subiu, soltaram mais de 100 foguetes que iluminaram o céu como se fosse dia. E a sereia teve tamanho medo que mergulhou ao fundo, mas imediatamente se refez do susto e voltou à superfície. Viu então que do céu caía sobre a sua cabeça uma chuva de estrelas. Nunca tinha visto fogos de artifício. Eram enormes sóis que giravam, espalhando faíscas. Eram como peixes de fogo que atravessavam o ar azul, e todas aquelas maravilhas se refletiam na água tranquila. O navio inteiro estava inundado de tanta luz que distinguiu perfeitamente todos os objetos, até as cordas, e, é claro, viam-se com mais precisão ainda as pessoas. E como era formoso o príncipe que apertava sorrindo as mãos das pessoas presentes, enquanto a música soava na noite linda. Era já muito tarde e a princesa não podia tirar os olhos do navio, nem do belo príncipe. Foram-se apagando as luzes multicores. Já não subiam foguetes, nem troavam os canhões. Mas do fundo do mar vinha um surdo rumor. A sereia ainda se conservava ali, espiando pelas vigias. E agora o navio vogava mais depressa. As velas foram se enfunando uma após outra. As ondas iam crescendo, nuvens pesadas se acumulavam no céu e os relâmpagos rasgavam a escuridão.
Era uma tempestade tremenda que se aproximava e os marinheiros tornaram a arriar as velas. O grande navio balançava aos embates do mar, agora enfurecido. As ondas erguiam-se como gigantescas montanhas negras que ameaçavam cair sobre o mastro. Para a sereia, aquele era um modo de viajar encantador. Já não pensavam assim, porém, os marinheiros. O navio estalava, rangia, as grossas pranchas cediam às investidas repetidas das vagas. Começou a fazer água e o mastro partiu-se pelo meio, como um caniço. A nave adernou e a água invadiu o porão. Compreendeu então a sereiazinha o perigo que corria a gente do navio, e ela própria tinha de se acautelar para não ser apanhada pelas vigas e tábuas que a embarcação desconjuntada arrojava na água. Por momentos, o mar era tão negro que ela nada via, mas a luz dos relâmpagos o iluminava a cada passo, e nesse curto instante podia ver tudo a bordo. Procurava então o príncipe, e exatamente no momento em que o navio sossobrava, viu-o submergir. Alegrou-se com a ideia de que ia tê-lo por companheiro no fundo do mar, mas lembrou-se imediatamente de que os homens não podem viver dentro d'água e que ele chegaria já morto ao palácio de seu pai. Não, isso não. Ele não havia de morrer. Nadou na sua direção por entre as vigas e pranchas que boiavam acima das vagas, sem se lembrar de que os destroços do navio podiam reduzi-la a migalhas. Mergulhou profundamente e depois, subindo de novo à tona, procurou alcançar o jovem príncipe, que mal podia sustentar-se naquele mar revolto. Já lhe desfaleciam os membros, tinha fechado os belos olhos e teria morrido se a sereia não corresse ao seu socorro. Ela o segurou, mantendo-lhe a cabeça acima da água, e abandonou-se à mercê das ondas. Ao amanhecer, serenou a tempestade. Não se avistava, porém, em parte alguma, nenhum sinal do navio. Ergueu-se o sol radiante do meio das águas e parecia que ia reanimar o príncipe, mas ele continuava de olhos fechados. A sereia beijou-lhe a fronte, alta e lisa, e alisou para trás os cabelos. O príncipe parecia-se com aquela estátua de mármore do seu jardim, e ela tornou a beijá-lo, desejando ardentemente que voltasse à vida. Estavam agora próximos da terra. Perto da costa estendia-se uma floresta magnífica e, destacando-se do fundo verde, uma igreja ou convento. Ela não sabia bem o que era. Levantava para o alto suas torres esguias. No jardim havia laranjeiras e limoeiros, e em frente mesmo da entrada erguiam-se altas palmeiras. Naquele lugar o mar formava uma pequena enseada, e a água ali, ainda que muito profunda, era completamente calma. Ela nadou com o príncipe para essa baía e ali na areia o deitou com o maior cuidado para que a cabeça ficasse mais alta que o corpo e bem exposta ao sol. Retiniram todos os sinos da Casa Branca e um grupo de moças apareceu no jardim. A sereia nadou então para os recifes e escondeu-se atrás das pedras, ocultando o rosto entre os flocos de espuma, para que ninguém a descobrisse, e ficou espiando para ver se alguém viria socorrer o príncipe. Dali a pouco, uma das mocinhas aproximou-se do lugar onde ele estava. A princípio pareceu assustada, mas logo chamou outras pessoas. A sereia viu o príncipe voltar a si e viu-o sorrir para os que o cercavam. Não lhe dirigiu sequer um olhar, nem sabia que fora ela quem o salvara. E quando ele foi levado para a grande mansão, o coração da sereia se encheu de melancolia. Triste e abatida, mergulhou na água e voltou para o castelo do pai. Se já era calada e taciturna, mas ainda se mostrava agora.
As irmãs perguntavam-lhe o que tinha visto na sua primeira ascensão à tona d'água, mas a sereiazinha nada dizia. Subiu muitas vezes pela manhã e à tarde ao lugar onde deixara o príncipe. Viu amadurecerem as frutas do pomar, viu quando fizeram a colheita, viu a neve derreter-se no alto das montanhas, só não avistou o príncipe, e cada vez voltava mais triste para casa. Seu único consolo era sentar-se num jardizinho e contemplar a linda estátua de mármore, tão parecida com ele. Mas já nem tratava das flores, que agora cresciam como plantas silvestres, entrelaçando-se com os galhos das árvores e formando recantos sombrios. Afinal, não pôde mais conter-se e abriu o coração a uma das irmãs, que imediatamente contou a história às outras. Essas, porém, guardaram o segredo, confiando-o somente a duas outras sereias, suas amigas, que, por sua vez, não o divulgaram. Narraram-no apenas às suas amigas mais íntimas. Acontece que uma dessas conhecia o príncipe. Também presenciara a festa a bordo do navio e informou às outras. Contou-lhes de onde vinha ele e onde ficava o seu reino. Vem, irmãzinha, disseram as outras. E de braços dados subiram à superfície em uma longa fila e lá se foram para o lugar onde ficava o palácio do príncipe. Era todo de pedra amarela e resplandecia. A escadaria de mármore descia até o mar. Coroavam o teto magníficas cúpulas douradas, e por entre as colunas que cercavam o edifício, erguiam-se estátuas de mármore que pareciam ter vida. Pelas janelas viam-se, através dos vidros transparentes, salões magníficos, ornados de tapeçarias, cortinas esplêndidas e quadros preciosos. Era um prazer para os olhos ver todo aquele esplendor. Agora que sabia onde morava o príncipe, a sereia ia nadar muitas vezes pelos arredores do palácio. Aproximava-se da praia e ia até onde nenhuma das outras se aventurava a nadar. Chegava a subir o estreito canal que passava debaixo da bela plataforma de mármore, que projetava sua longa sombra sobre a água. Ali sentava-se, contemplando o jovem príncipe, que se julgava completamente só ao luar. Muitas vezes viu-o passar a noite no seu lindo barco, todo adornado de bandeiras, ouvindo música. Punha-se então a escutar escondida entre os juncos. E se por acaso o vento lhe agitava o longo véu prateado sob a luz do luar, as pessoas que a viam pensavam que era um cisne, batendo as asas brancas. E quando os pescadores saíam à noite para estender as redes à luz das tochas, e ela ouvia os grandes louvores que faziam ao seu príncipe, regozijava-se de lhe ter salvo a vida, quando o encontrou no meio das ondas, meio morto. Lembrou-se então com alegria dos beijos que lhe dera, enquanto lhe amparava no peito a cabeça desfalecida, mas ele nada sabia disso e nem sequer sonhava com a sua existência. Ela cada vez gostava mais dos seres humanos, cada vez desejava mais ardentemente viver entre eles. Parecia-lhe que viviam em um mundo mais vasto e mais belo que o seu. Podiam voar por sobre o mar nos seus navios, podiam escalar montanhas altíssimas que chegavam até as nuvens, e as terras que possuíam, seus campos e florestas, estendiam-se ao longe a perder de vista. Queria saber um mundo de coisas que suas irmãs não lhe podiam explicar. Foi então perguntar à avó, que conhecia bem o mundo superior, a que chamava, com muita propriedade, as terras acima do mar. Se os homens não se afogam, pode viver eternamente? Indagou ela. Não morrem como nós aqui no mar? Eles também têm de morrer, explicou a anciã, e o ciclo de sua existência é mesmo mais curto que o nosso.
Nós podemos viver 300 anos, mas quando desaparecemos daqui, somos transformadas em espuma e nem sequer seremos enterradas entre aqueles a quem amamos. Nossa alma não é imortal. Nunca teremos uma nova vida. Somos como as águas verdes que não podem florescer de novo uma vez cortadas. Os seres humanos, porém, têm uma alma que vive eternamente. Sim, mesmo depois que o corpo é entregue à terra, a alma vive ainda e ascende então, através do ar puro e transparente, até as estrelas brilhantes lá de cima. Assim como nós subimos à superfície das águas para ver as habitações dos homens, sobem eles para regiões desconhecidas e esplêndidas que jamais teremos o privilégio de ver. E por que não temos também uma alma imortal? Perguntou a sereiazinha acabrunhada. Eu daria de boa vontade os centos de anos que posso viver para ser uma criatura humana, ainda que por um único dia, e ter assim a esperança de partilhar as alegrias do mundo celestial. Não é bom pensar nisso, exclamou a velha dama. Sabemos bem que somos melhores e muito mais felizes do que a raça humana lá de cima. E eu hei de morrer e andar vagando pelo mar afora, feito espuma, e não ouvirei mais a música das ondas, nem verei as flores tão lindas, nem o sol vermelho, e não há nenhum meio de obter uma alma imortal? Não, disse a velha rainha do mar, a não ser que um homem venha a te amar tão profundamente que sejas para ele mais do que tudo. Se ele concentrar em ti todos os seus pensamentos e todo o seu amor, e se deixar que um sacerdote ponha sua mão direita na tua, prometendo ser-te fiel nesta vida e na eternidade, então a sua alma se transferirá para o teu corpo e obterás uma parte da felicidade que esperam os humanos. E ele te dará uma alma sem perder a sua, mas isso jamais acontecerá. Tua cauda de peixe, que entre nós, gente do mar, constitui um símbolo de beleza, é considerada na terra uma deformidade. Lá é preciso ter duas escoras fortes, que eles chamam pernas, para ser uma criatura bela. A sereiazinha suspirou, olhando tristemente para sua cauda de peixe. Não devemos ficar tristes, disse a velha dama. Tratemos de saltar e dançar durante nossos 300 anos de vida, o que já não é pouco, convenhamos. Estaremos assim mais disposta a descansar nos últimos anos de vida. Hoje, por exemplo, temos um baile na corte. Nessas ocasiões de festa, o palácio apresentava um esplendor que as pessoas da terra jamais imaginariam. As paredes e o teto do salão de baile eram de cristal transparente, apesar de sua grande espessura. Centenas de conchas de mexilhões colossais, umas vermelhas, outras verdes como a relva macia, estavam penduradas em filas de ambos os lados, desprendendo chamas azuis que iluminavam o imenso salão, e sua luz se projetava através das paredes de cristal, de modo que se via perfeitamente a grande distância. Uma multidão de peixes de todo o tamanho nadava na água, uns de escamas reluzentes e purpurinas, outros que pareciam de ouro e prata. Atravessava o salão um rio largo, em cujas águas dançavam ao som de seus próprios cantos, melodiosos e suaves, as sereias e os tritões. Nenhum ser humano possui voz como aquelas. A sereiazinha cantou também, e seu canto foi mais suave e mais belo que todos os outros. Por isso aplaudiu-a a corte inteira. Sentiu-se a princesinha por um momento cheia de alegria, pois sabia que tinha a voz mais doce que jamais foi ouvida na terra ou no próprio mar. Mas seus pensamentos logo se voltavam de novo para o mundo de cima, porque não podia esquecer por muito tempo nem o belo príncipe, nem a dor de não possuir uma alma imortal como a dele. Saiu, pois, furtivamente do palácio paterno, onde tudo era canto e festa, e foi esconder-se desconsolada no seu jardinzinho. Ouviu então uma buzina que soava através da água. A esta hora, pensou ela,
Ele vai navegando lá em cima, ele em quem penso incessantemente, e a cujas mãos eu confiaria alegremente a felicidade da minha vida inteira. Ah, tentarei tudo arriscarei para conquistá-lo e para obter uma alma imortal. Vou procurar a bruxa do mar que antes me inspirava tanto terror. Quem sabe se ela pode me ajudar ou aconselhar agora? E a sereiazinha saiu do jardim e encaminhou-se para o sorvedouro atroador onde morava a feiticeira. Nunca andara por semelhante caminho. Ali não cresciam flores, nem algas. Era só o chão nu, cinzento, coberto de areia. As águas precipitavam-se na gruta da feiticeira em um redemoinho espumante, e para lá levavam tudo quanto apanhavam nas profundezas do mar. Para chegar aos domínios da feiticeira, a sereiazinha era obrigada a atravessar aquela medonha voragem que podia sorvê-la num instante. Boa parte do caminho passava por um lamaçal quente, que fervia sempre, e ao qual a feiticeira chamava o seu caldeirão. Além desse caminho ficava a casa no meio de uma estranha floresta. As árvores e arbustos eram polvos, meio animais, meio plantas, que pareciam serpentes de 100 cabeças a brotar do chão. Os galhos eram braços compridos e viçosos, cujos dedos pareciam vermes flexíveis. Seguravam fortemente tudo quanto podiam apanhar do mar e, uma vez arrebatada a presa, não a abandonavam mais. Ao ver aqueles monstros, a princesinha ficou aterrada, o coração batia-lhe violentamente e esteve a ponto de voltar. Mas pensou no príncipe e na alma que os seres humanos possuíam e criou novo ânimo. Amarrou os longos cabelos flutuantes para que os polvos não a apanhassem pelos cachos e, cruzando os braços juntos ao corpo, foi atravessando como um peixe por entre os horrendos monstros que estendiam os tentáculos para agarrá-la. Chegava agora a um grande pantanal na floresta e viu cobras d'água, grandes e gordas, que se espojavam na lama, distendendo o horrendo corpo amarelo esbranquiçado. No meio daquele lodaçal asqueroso erguia-se uma casa construída com destroços de naufrágios. Lá dentro estava a bruxa do mar, dando de comer com a própria boca a um sapo, tal e qual algumas pessoas fazem com os canários, oferecendo-lhes um torrão de açúcar. Chamava as cobras gordas e repugnantes que lhe subiam pelo corpo, enlaçando-lhe o colo de seus pintinhos. Já sei o que queres, disse a bruxa, que também adivinhava. É uma loucura, mas terás o que desejas, exatamente porque isso te trará a infelicidade, minha bela princesa. Queres livrar-te de tua cauda de peixe e obter em lugar dela 2 pernas, como as que as criaturas humanas têm para caminhar, e isso para que o príncipe venha te amar e case contigo, dando-te uma alma imortal, ainda por cima. E a velha bruxa riu, uma risada repulsiva e tão estrondosa que o sapo e as cobras caíram ao chão. Vens justamente a tempo, continuou a bruxa, porque de amanhã em diante eu não poderia prestar-te auxílio durante um ano inteiro. Vou preparar uma poção. Deves nadar para a terra amanhã antes que nasça o sol e bebê-la. Desaparecerá então a tua cauda, que se transformará naquilo que os homens chamam 2 lindas pernas. Mas nota bem, isso será tão doloroso como se fosses atravessada por uma espada afiadíssima. Quantos te virem, dirão logo que és a mais bela criatura do mundo. Conservarás no andar a elegância e a graça com que nadas na água. Ninguém dançará com mais leveza e graça do que tu, mas cada passo que deres será como se estivesse pisando sobre facas de ponta, e pensarás que teu sangue está jorrando dos pés feridos. Estás disposta a suportar tamanho sofrimento? A sereia pensou no príncipe e na sua alma imortal e disse com voz trêmula: Sim, estou pronta. Mas pensa bem nisto.
Uma vez que obtenhas a figura humana, não poderás voltar à condição de sereia. Nunca mais descerás ao fundo do mar, onde vivem tuas irmãs, nem tornarás ao palácio de teu pai. E se conseguires conquistar o coração do príncipe, de modo que ele por ti esqueça pai e mãe, e se una a ti em corpo e alma, levando-te diante do sacerdote para que ponha sua mão sobre a tua, como marido e mulher, tampouco obterás uma alma imortal. E quando ele casar com outra, no dia seguinte ao do casamento, teu coração não aguentará e te dissolverás em espuma sobre as ondas. Estou resolvida a tudo, disse a sereiazinha, pálida como uma morta. Mas terás de pagar meu trabalho e previno-te de que exijo muito. Possuis a voz mais linda que já se ouviu no fundo do mar e sobre a terra, e contas com ela certamente para encantar o príncipe, pois é a tua bela voz que quero. Em troca de meus serviços, deves dar-me o que tens de melhor, porque preciso preparar a poção com meu sangue, para que ela tenha a força de uma espada de 2 gumes. Mas se me tiras a voz, que me fica então? Tua formosura, a graça de teus movimentos, teu olhar cheio de encantos, é o suficiente para conquistar o coração de um homem. Mas que é isso? Tua coragem se evaporou? Vamos, espicha a língua. Quero o meu pagamento. Em troca terás a bebida maravilhosa. Está bem, disse a sereia. E a bruxa pôs ao fogo o caldeirão para preparar a droga mágica. Tirou então algumas cobras de um feixe que tinha amarrado e com ela esfregou o caldeirão, dizendo: grande virtude é a limpeza. Feriu-se então no peito, deixando escorrer o sangue, enegrecido, na vasilha. Ergueu-se dali um vapor espesso, formando as figuras mais fantásticas e tão horrendas que ninguém poderia vê-las sem estremecer. A cada momento ela colocava um novo ingrediente no caldeirão e este fervia, com lamentos que pareciam o pranto do crocodilo. Afinal, a poção ficou pronta e o líquido tinha agora a aparência da água mais pura e cristalina. Aqui está, disse a bruxa. Se os povos se segurarem quando atravessares meus bosques, basta que deites sobre eles uma gota deste líquido para que seus braços e dedos se desfaçam em 1000 pedaços. Mas a princesinha não teve necessidade de recorrer ao seu talismã. Os povos recuavam assustados ao ver a poção que desprendia chispas como uma estrela cintilante. E ela atravessou rapidamente a floresta, o lamaçal e a voragem fervilhante. Ficou por algum tempo contemplando o palácio paterno. As tochas do salão de baile estavam apagadas. Toda a família dormia àquela hora. Não ousou ir ver as irmãs, nem o pai, nem a avó, agora que estava muda e ia deixá-los para sempre. O coração doía-lhe tanto que parecia arrebentar de dor. Entrou de mansinho e colheu uma flor de cada um dos canteiros das irmãs. Atirou 1000 beijos para o palácio e nadou para a superfície, atravessando as águas azuis. Ainda não tinha nascido o sol quando avistou o castelo do príncipe. Num instante, alcançou a magnífica escadaria de mármore, banhada de luar. Bebeu então aquele líquido ardente e foi como se uma espada de 2 gumes lhe trespassasse o corpo delicado. Desmaiou e ficou ali como morta. Quando o sol se levantou das águas, despertou e sentiu então uma dor agudíssima. Mas ali diante dela estava o príncipe, que a contemplava docemente. A sereia baixou os olhos. Nesse instante viu que já não tinha cauda de peixe. Possuía o mais belo par de pernas que uma moça pode desejar. Mas viu-se também nua e, cheia de vergonha, envolveu-se nos seus longos cabelos. Perguntou-lhe ele quem era e como viera a ter aquele lugar. Em resposta, dirigiu-lhe a jovem um longo e melancólico olhar. Como não falasse, o príncipe tomou-a pela mão e conduziu-a ao palácio. Cada passo que dava,
como advertir a bruxa, causava-lhe dores atrozes. Era como se pisasse sobre pontas de agulhas e facas afiadas. Mas tudo suportava com alegria e caminhava de mãos dadas com o príncipe, tão leve como se fosse uma bola de sabão. E ele, como quantos haviam, maravilhava-se da graça do seu andar. Vestiram-lhe roupas de seda e musselina, e não havia em todo o palácio criatura tão bela. Mas era muda, não falava nem cantava. Lindas escravas, vestidas de seda e ouro, vieram cantar diante do príncipe e de toda a família real, e como uma cantasse melhor que as outras, o jovem senhor bateu palmas e sorriu para ela. Isso afligiu a sereia, que sabia que já cantara muito melhor. Se ele soubesse que para estar ao seu lado sacrifiquei para sempre a minha voz. As escravas agora dançavam, executavam movimentos cheios de elegância, ao som de uma música deliciosa. Então a sereiazinha ergueu-se, distendeu graciosamente os braços, pôs-se na ponta dos pés e saiu flutuando pelo vasto salão. Executou uma dança tão delicada como ninguém tinha visto igual. Cada movimento revelava uma beleza nova e seu olhar falava ainda mais ardentemente ao coração do que todos os cantos das escravas. Elas estavam encantadas, mas quem mais entusiasmou foi o príncipe, que a chamava seu achado precioso. E ela dançou e tornou a dançar, ainda que sentisse, cada vez que seus pés tocavam o solo, que agudas facas os retalhavam. Declarou o príncipe que não se separaria dela e permitiu-lhe que dormisse diante da sua porta em uma grande almofada de veludo. Determinou logo que lhe desse vestes masculinas para que o acompanhasse em seus passeios a cavalo. Iam então pelas florestas cheirosas, sentindo nos ombros o roçar dos galhos das árvores, ouvindo o canto dos passarinhos pousados na verde folhagem. E a princesinha subiu montanhas ao lado do príncipe. Sangravam-lhe os pés delicados, mas apesar do martírio, ela sorria e continuava a segui-lo na escalada. E lá de cima viam as nuvens que fugiam a seus pés como bandos de aves migratórias em busca de terras distantes. À noite, enquanto todos dormiam no palácio, a sereia ia sentar-se nos últimos degraus da escada de mármore para refrescar os pés ardentes na água do mar, e pensava então naqueles que deixara e que viviam lá no fundo. Uma noite suas irmãs, de braços dados, subiram à superfície da água, cantando cantigas melancólicas. Ela lhes fez um sinal. As sereias, reconhecendo-a, aproximaram-se e contaram quanto tinham sentido a sua falta. E desde então se habituaram a ir visitá-la todas as noites. Uma noite viu até a avó, que há muitos anos não subia à tona, e também viu seu pai, o rei do mar, de coroa à cabeça. Ambos estenderam-lhe os braços, porque não ousavam, como as moças, chegar tão perto da terra. Dia a dia aumentava seu amor pelo belo príncipe, que também tinha muita afeição àquela menina encantadora e boa. Nunca, porém, lhe passara pela cabeça a ideia de casar com ela. E, contudo, ela precisava casar com ele, sem o que jamais alcançaria uma alma imortal. Mas ainda, se ele viesse a desposar outra, no dia seguinte ao casamento, ela se desfaria em espuma. E quando ele a abraçava, beijando-lhe a linda fronte, seus olhos pareciam perguntar: "Não me amas mais que a todas as outras, então?" "Sim, és minha predileta", disse-lhe ele, "porque tens o melhor coração entre todas e porque não és tão devotada, e principalmente porque te pareces com uma menina que vi um dia, mas a quem nunca mais encontrei na vida. Meu barco naufragou e as ondas me arrastaram para a terra, atirando-me para junto de um templo onde serviam várias donzelas. Uma delas encontrou-me na praia e salvou minha vida. Vi-a somente 2 vezes, mas é a única jovem a quem poderia amar.
Tu te pareces com ela e quase apagaste já da minha alma a sua imagem. Ela pertence ao templo sagrado. Por isso minha boa estrela te enviou para o meu lado e jamais nos separaremos. Ai de mim, suspirou consigo a sereia. Não sabe que quem lhe salvou a vida fui eu que o levei nadando até o bosque onde está o templo sagrado e escondida entre a espuma fiquei ali à espera de que algum ser humano viesse socorrê-lo. Ah, conheço sim a linda jovem a quem ele ama mais do que a mim. Suspirava muito triste, porque as sereias não podem chorar, dizendo no íntimo do coração dolorido. Diz que a moça pertence ao templo sagrado e por isso jamais retornará ao mundo e que nunca mais haverá, enquanto eu estou aqui junto dele e vejo-o todos os dias. Pois bem, hei de velar por ele, hei de amá-lo e sacrificarei por ele a minha vida. Não tardou que aparecessem rumores de que o príncipe ia casar com a bela filha do rei vizinho e para isso estava aparelhando um magnífico navio. O príncipe ia fazer de fato uma viagem de recreio àquele país. Devia acompanhá-lo numeroso cortejo, mas a sereiazinha sorria, sacudindo a cabeça. Conhecia melhor que ninguém os pensamentos do príncipe, que lhe dissera: tenho de viajar, preciso ver essa linda princesa, pois que meus pais assim o querem, mas ninguém me obrigará a trazê-la como esposa não. Ela não pode parecer assim como tu, como a donzela do templo. E se eu fosse obrigado a escolher uma noiva, casaria antes contigo, meu mudo achado, com um olhar tão expressivo. E beijou-lhe os lábios rosados, acariciou-lhe os longos cabelos e descansou a cabeça sobre o coração da sereia, que batia descompassadamente na esperança da felicidade humana e de uma alma imortal. E quando se acharam num magnífico navio que os levava para os domínios do rei vizinho, perguntou-lhe: não tens medo do mar, minha pobre pequena? E falou-lhes das tempestades e das calmarias, dos peixes singulares que vivem nas profundezas das águas e das coisas admiráveis que os mergulhadores tinham visto no fundo do mar. E ouvindo-o, sorria a sereia que sabia mais de tudo isso do que qualquer ser humano. À noite, à luz do luar, quando todos dormiam a bordo, a sereia sentou-se na amurada e, olhando fixamente para as águas claras, imaginou que via o palácio de seu pai. E acima dele pairava sua velha avó, coroada de prata, que olhava intensamente para a quilha do navio. Depois as irmãs subiram à tona. Olhavam triste para ela e torciam as mãos, aflitas. Acenou-lhes sorrindo, desejava-lhes que estava bem e era feliz, mas neste momento aproximou-se um dos marinheiros e a sereia submergiram depressa, deixando-o a pensar que as alvas formas que ele parecia ter avistado não eram mais que a espuma que flutuava. No dia seguinte, o navio aportou à esplêndida capital do reino vizinho. Todos os sinos repicavam, soavam trombetas no alto dos torreões. A tropa, de vistosos uniformes e armas brilhantes, estava a postos para prestar as honras devidas ao ilustre estrangeiro. Eram festas diárias, sucediam-se incessantemente os bailes e espetáculos. Mas a princesa ainda não chegara. Diziam que fora educada em um longínquo convento, onde adquiriria todas as qualidades da realeza. Mas afinal chegou. A sereia estava ansiosa por vê-la e avaliar por si própria a beleza da outra, e teve de reconhecer que nunca vira rosto mais belo. Ao avistá-la, exclamou o príncipe: És tu? Tu que me salvaste quando estava estendido na areia da praia meio morto. Tangiam todos os sinos. Os arautos proclamavam pelas ruas o próximo casamento. Em todos os altares queimavam óleos perfumados em lâmpadas de prata. Os sacerdotes agitavam os turíbulos, enquanto os noivos uniam as mãos para receber a bênção. A sereiazinha, vestida de seda e ouro, segurava a cauda do vestido da noiva. Mas seus ouvidos não ouviam a música solene,
e seus olhos não viam nada da cerimônia. Ela pensava na morte sombria que se aproximava e em tudo o que perdera no mundo e perdera irremediavelmente. Na mesma tarde foram os noivos para a bordo. Troavam os canhões e as bandeiras esvoaçavam ao sopro da brisa. No convés tinha sido armada a rica tenda de ouro e púrpura, toda forrada de lindas almofadas para repouso do casal de príncipes. Aproveitando o vento favorável, o vento desfraldou as velas e deslizou suavemente no mar sereno. À noite foram acesas luzes multicores e os marinheiros dançaram alegremente no navio. Não podia a sereia deixar então de recordar a primeira vez que subiu à flor d'água e presenciou uma festa semelhante. E entrou na roda da dança, equilibrando-se no ar como uma andorinha perseguida. E todos admiravam aquela dança maravilhosa. Nunca ela havia dançado com tanta graça e leveza. Sentia nos pés agudas facadas, mas isso não lhe importava, pois que dor mais cruciante lhe despedaçava o coração. Sabia que era a última noite que passava junto àquele por quem tinha abandonado a família e o lar, pelo qual sacrificara a linda voz e padecera dores pungentes. Era a última noite em que podia contemplar a imensidão do mar e o céu estrelado. Noite eterna que nenhum sonho, nenhum pensamento animaria, porque não tinha alma e já não lhe era dado conquistá-la. Tudo era sossego agora. A bordo todos dormiam, todos menos o timoneiro que dirigia a nau, e a sereiazinha que, junto à murada, examinava o oriente, esperando o primeiro raio de sol que devia matá-la. Viu então as irmãs que se erguiam da branca espuma. Estavam tão pálidas que quase não as reconheceu e já não possuíam aquela cabeleira longa e flutuante. Nós entregamos os nossos cabelos à bruxa velha para que nos ajudasse agora e não morresse hoje. Ela nos deu em troca uma faca e que afiada. Olha aqui, agora, antes que o sol nasça, enterra-a no coração do príncipe. Quando o sangue quente te salpicar os pés, voltarão eles à sua primitiva forma de cauda de peixe e tornarás a ser sereia. Poderás então descer como nós ao fundo do mar, voltarás ao nosso lar e viverás 300 anos. Nossa avó tem vivido tão triste. Depressa! Tu ou ele, um tem de morrer antes que o sol nasça. E lançando à irmã um último olhar, cheio de súplica, as sereias desapareceram no redemoinho das ondas. Ela ergueu a cortina escarlate da tenda e entrou. Curvou-se e contemplou o príncipe. Olhou depois para o céu, onde a aurora aumentava seu esplendor de instante a instante. Olhou para o agudo punhal e tornou a olhar para o príncipe, que em sonhos pronunciava o nome da noiva. Ah, como ele a ama! E a sereia sentiu os dedos apertarem convulsivamente a faca. Mas ergueu a cabeça e, num gesto resoluto, atirou o punhal ao mar. Olhou ainda o príncipe com um olhar já meio apagado. Lentamente alcançou a amurada e, ao confundir-se com as ondas, sentiu que seu corpo ia se desmanchando em espuma. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com